Meu nome é Daniela, tenho 27 anos, e naquele dia tudo que eu desejava era viver o momento mais esperado da minha vida, o nascimento do meu primeiro filho. Mas mesmo com as contrações ficando cada vez mais dolorosas, o que mais me fazia tremer era o olhar impaciente do homem que deveria estar ao meu lado. Marcelo, meu marido, não parava de olhar o celular, andando de um lado para o outro na recepção do hospital como se aquilo fosse uma fila de banco. Ele suspirava alto a cada vez que eu gemia ou segurava a barriga. Já tá nesse drama de novo? Não pode se controlar? Ele murmurou, sem sequer olhar para mim. Sim, era assim que ele se comportava desde que descobriu que eu estava grávida. E pensar que, no começo, ele parecia feliz. Contou para os amigos, me levou para jantar, dizia que íamos montar um quartinho lindo juntos. Mas bastaram algumas semanas para tudo mudar. Ele começou a dizer que eu estava aprendendo, que estraguei os planos dele com o filho, que nem certeza ele tinha de que aquela gravidez tinha sido sem querer. Passei noites chorando sozinha enquanto ele saía com os amigos, voltava tarde, ou simplesmente dizia que ia dormir na sala porque não aguentava me ver inchada. Não havia afeto, não havia toque. Quando pedi ajuda para montar o berço, ele riu e disse: "Você que quis essa criança, se vira com tudo." No hospital, cada minuto parecia uma eternidade. As dores se intensificavam, e ele se levantava e resmungava como se estivesse numa sala de espera de consultório, impaciente para ir embora. "Isso vai demorar muito?" Ele perguntou para a enfermeira, ao me ver contorcendo de dor. Ela respondeu com toda a paciência que tinha: "O parto é um processo natural, senhor. Pode levar horas. Estamos monitorando a senhora Daniela e o bebê. Isso é um absurdo, perder meu sábado assim." Ele sussurrou alto, sem se importar se eu ouvisse. Eu respirava entre as contrações, tentando me manter firme. Sabia que meu corpo estava no limite, mas o que doía mais era ver aquele homem alheio, frio, como se tudo aquilo fosse apenas um inconveniente na rotina dele. Na sala de pré-parto, fui deixada sozinha por alguns minutos enquanto ele foi ao banheiro, ou pelo menos disse isso. Voltei a pensar em tudo que passei nos últimos 9 meses. Os enjoos, a pressão emocional, os olhares atravessados da família dele, a ausência dele nos ultrassons, nas consultas. Minha mãe, que mora longe, tentou vir, mas não conseguiu chegar a tempo. Marcelo foi a única pessoa que tive ali, e parecia não querer estar. Quando ele voltou, começou a reclamar da cadeira, do cheiro da sala, da demora dos médicos. E no auge de uma contração que quase me fez gritar, ele se aproximou do meu ouvido e disse com uma frieza que me gelou: "Se esse bebê não sobreviver, vai ser até melhor. Menos peso para carregar." Por um segundo, achei que tivesse ouvido errado. Mas não. Eu ouvi claramente. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça como um soco no peito. Minhas lágrimas desceram antes que eu pudesse conter. Ele se afastou, como se nada tivesse acontecido, pegando novamente o celular. Foi então que uma das enfermeiras, Clara, que havia entrado para checar os batimentos do bebê, se virou subitamente. "O que foi que o senhor disse?" Ela perguntou, com os olhos arregalados. Marcelo riu, sem graça. "Nada demais, foi só uma brincadeira." Mas Clara não aceitou aquilo com leveza. Seus olhos estavam cravados nos dele, sérios, protetores. "Isso não é brincadeira, senhor. Essa mulher está em trabalho de parto. Suas palavras foram ouvidas. E não serão esquecidas." Eu não sabia se chorava mais pela dor física ou pela humilhação. Mas ali, pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu. Alguém ouviu. Minutos depois, os batimentos cardíacos do bebê começaram a oscilar, e a equipe decidiu por uma cesárea de emergência. Clara permaneceu ao meu lado enquanto eu era levada ao centro cirúrgico. Marcelo, ao invés de me desejar força ou segurar minha mão, simplesmente disse: "Espero que não demore. Tenho compromisso hoje." Clara ouviu e ficou ao meu lado o tempo todo. Me preparou para o procedimento, segurou minha mão e disse, com doçura: "Você vai conseguir. Esse bebê vai nascer bem. E você merece ser tratada com amor, mesmo que ele não saiba o que isso significa."
Naquele instante, eu senti um pouco da força que pensei ter perdido. Mesmo no meio da tensão da sala, mesmo cercada por máquinas e médicos, me senti protegida por uma estranha que me enxergou como mulher, como mãe, e não apenas como um incômodo. O parto foi rápido. Arthur nasceu chorando forte, e foi colocado em meus braços ainda envolto em panos. Eu chorei, mas, ao olhar para ele, não era só emoção. Era também o medo. O medo de que aquele homem que disse aquilo estivesse agora prestes a segurá-lo, a conviver com ele, a tratá-lo com o mesmo desprezo que tratava a mim. E foi esse medo que acendeu algo em mim. Um instinto que, mesmo em silêncio, me dizia: esse bebê precisa ser protegido. E talvez, proteger ele signifique afastar o próprio pai. A partir daquele dia, tudo mudou. Arthur nasceu bem, com saúde, e o choro forte que ecoou pela sala cirúrgica parecia o anúncio de uma nova fase. Mas, para mim, essa fase começou como um turbilhão. Não havia carinho de Marcelo. Não houve lágrimas de emoção, nem aquele gesto esperado de pegar o filho nos braços. O que houve foi desprezo. Ele apareceu no quarto com o telefone no ouvido, fazendo piada com amigos sobre já ter cumprido a obrigação e agora só faltava a aposentadoria de pai de fim de semana. Era como se tudo aquilo fosse um grande incômodo para ele. Me olhou rapidamente, depois olhou o berço, fez uma careta e disse: "Tá vivo, né? Então beleza." Clara, a enfermeira, entrou pouco depois. Ela notou meu semblante cansado, mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio frio entre mim e Marcelo. Ele já tinha soltado a frase horrível antes da cesárea: "Você devia ter perdido esse bebê." E agora repetia atitudes que gritavam desumanidade. Enquanto eu tentava me levantar para amamentar, com dor nos pontos da cirurgia, ele revirava os olhos dizendo: "Tá dramatizando, né? É só um cortezinho. Nem foi parto normal. Cê nem sofreu tanto." Clara não se conteve. Estava no quarto, trocando meu soro, e respondeu com firmeza: "Cesárea é cirurgia. E recuperação de cirurgia exige cuidado, apoio e respeito. Toda mulher merece isso." Marcelo ignorou e saiu. Disse que ia tomar um ar, mas ficou quase 2 horas fora. Na volta, trazia um lanche para ele, nada para mim, mesmo sabendo que eu mal conseguia levantar. "Comi no caminho, não sabia se podia te trazer algo", mentiu, olhando pro celular. Durante as visitas, fingia ser o pai carinhoso. Beijava minha testa, sorria para as enfermeiras, falava que estava cansado, mas feliz com a chegada do pequeno. Clara percebeu esse teatro. E ao me entregar um remédio, sussurrou: "Sei quando o amor é de verdade, e sei quando é só para manter as aparências. Se quiser conversar, me chama." Na terceira noite no hospital, Arthur teve uma leve dificuldade para mamar. Chorei de cansaço, de dor, de frustração. Marcelo não estava lá, tinha dito que precisava dormir em casa. Liguei para ele pedindo ajuda, um conselho, qualquer coisa. Ele atendeu dizendo: "Não me acorda por bobagem. Já me arrependo desse filho, não me faça me arrepender de você também." Eu desliguei. E naquela madrugada, sozinha, olhei para o meu bebê e prometi a mim mesma que ele nunca ouviria esse tipo de coisa. Nunca. Recebemos alta no dia seguinte. Marcelo chegou com cara de impaciência, perguntando se ia demorar muito, e resmungou ao assinar os papéis. Colocou Arthur na cadeirinha do carro com total despreparo e impaciência. No caminho, o bebê chorava alto. Eu tentava acalmá-lo com a mão estendida para trás, mas Marcelo estava nervoso com o barulho. "Se eu soubesse que era assim, não teria deixado você ter esse filho", ele disse, com frieza. "Você tá ouvindo o que tá dizendo?" Perguntei, engasgada de raiva. "Tô sim. A gente tinha uma vida boa. Agora parece que minha casa virou uma prisão." Chegando em casa, ele largou nossas coisas no sofá e foi pro quarto dormir. Não me ajudou com as malas, nem com a organização do berço. Na primeira madrugada, quando Arthur acordou de hora em hora, ele jogou o travesseiro na parede e gritou: "Não vou passar noites em claro. Você quis esse bebê, você se vira."
Nas manhãs seguintes, levantava reclamando de dor de cabeça, dizendo que não aguentava aquele choro todo. Certa vez, Arthur engasgou mamando e comecei a chorar desesperada. Marcelo entrou no quarto bufando. Drama por tudo. Eu, hein? Se for fraco assim, é melhor nem crescer. Foi a primeira vez que pensei em fugir. Mas com um bebê recém-nascido, para onde eu iria? Ainda me recuperava da cirurgia. Ainda não conseguia caminhar direito. Mas comecei a anotar tudo. Cada frase, cada humilhação, cada abandono. E Clara continuava me mandando mensagens. Às vezes uma palavra de apoio. Às vezes apenas: "Você está bem hoje?" E isso, só isso, já significava mais do que tudo que Marcelo dizia. Certa tarde, ao tentar conversar com ele sobre o registro do Arthur, ele resmungou: "Coloca meu nome se quiser. Ou não. Tanto faz. Acha que esse moleque vai ter futuro? Nem minha cara ele tem." Daquele momento em diante, entendi. Marcelo não amava nem a mim, nem ao filho. E mais, ele parecia sentir desprezo por tudo que o ligava à responsabilidade. Mas naquela mesma semana, recebi uma mensagem inesperada de Clara. Ela viria nos visitar com outra enfermeira do hospital, e isso mudaria tudo. Naquela visita, o que era para ser um encontro tranquilo se tornaria o primeiro passo para revelações, decisões e um basta definitivo. Nos dias que seguiram ao ocorrido na maternidade, a rotina de casa se tornou uma espécie de prisão silenciosa. Marcelo parecia cada vez mais ausente, mas sua presença física estava sempre ali, como uma sombra que se arrastava de cômodo em cômodo. Eu não conseguia mais distinguir quando ele estava presente de fato e quando estava apenas existindo no mesmo espaço. Cada palavra dele, ou a falta dela, começava a me corroer por dentro. Eu sabia que ele estava frustrado, mas não conseguia entender o porquê. Não sabia o que havia acontecido com o homem com quem me casei. Onde ele estava? O Marcelo que me amava? O homem que se preocupava com o bem-estar da nossa família? Esse homem parecia ter desaparecido, e no lugar dele havia um estranho. Arthur, por outro lado, era uma bênção. Ele me dava forças para seguir em frente, para sair da cama todas as manhãs e tentar fazer o melhor para ele, mesmo sem o apoio do marido. Eu o via crescer a cada dia, e sua risada me lembrava de como ainda existia beleza em meio ao caos. Cada olhar dele, cada gesto pequeno, era um consolo imenso. No entanto, a solidão dentro de casa me pressionava cada vez mais. Não tinha mais força para fingir que tudo estava bem. Foi então que, como um raio de luz em meio à tempestade, Clara apareceu. Ela tinha me mandado uma mensagem perguntando como eu estava, e eu, com o coração apertado, confessei que estava perdendo as forças. Aquelas palavras, simples e sinceras, eram o respiro que eu tanto precisava. Era raro encontrar alguém com tanto cuidado genuíno, ainda mais em meio a tudo o que estava acontecendo. Eu sentia que, finalmente, alguém não só via minha dor, mas também me dava suporte. Clara sabia o quanto eu estava enfrentando com Marcelo e, para minha surpresa, se dispôs a me ajudar. Ela foi além da sua função de enfermeira, estava se tornando uma amiga, uma conselheira. Eu aceitei seu convite para ela vir me visitar. O que eu não sabia era que aquela visita mudaria mais do que o ritmo da minha rotina. Quando Clara chegou, a sensação no ar era diferente. Ela trouxe uma energia que eu não sentia há muito tempo. Eu estava cansada, mas quando vi sua presença, uma sensação reconfortante tomou conta de mim. Ao contrário de Marcelo, ela parecia disposta a me apoiar, a ouvir minhas frustrações. A conversa com ela, que normalmente se concentrava em como eu estava cuidando de Arthur, dessa vez tomou outra direção. Marcelo estava no quarto, em seu mundinho fechado, completamente desconectado do que estava acontecendo ao redor. Quando ele ouviu a porta se abrir e Clara entrando na sala, não fez o menor esforço para disfarçar seu desinteresse. Mal levantou a cabeça do celular, nem se deu ao trabalho de cumprimentar Clara. "Então, Clara, como vai?" Foi tudo o que ele disse, sem emoção, quase como se ela fosse uma estranha qualquer. A situação estava tão clara para mim. Ele não me dava atenção,
nem mesmo a pessoa que havia se disposto a me ajudar. Não era apenas o desprezo por mim, mas também o total desinteresse pelo bem-estar do filho que acabará de nascer. Era como se o mundo dele não girasse mais em torno da família. Eu sentia um peso, uma opressão crescente no peito. Enquanto Clara me ajudava a dar banho em Arthur, falava sobre o bebê e seus avanços, Marcelo continuava ali, imerso em seus próprios pensamentos e em seu celular. Era uma cena tão cotidiana que até me parecia irreversível. Mas, então, Clara disse algo que me fez despertar. Você tem direito de ser feliz, você sabe disso, não é? Não pode se perder neste buraco de indiferença. Você tem forças para sair de tudo isso. Você não precisa viver à sombra dele. Essas palavras, ditas com tanta suavidade e convicção, tocaram uma corda dentro de mim. Eu sabia que Clara estava certa, mas até então havia sido difícil admitir. Mesmo com Arthur, mesmo com a dor, eu estava presa a um casamento onde não me sentia mais querida, mais respeitada. Marcelo não estava mais ao meu lado, mas eu também não sabia como confrontá-lo. Eu havia me acostumado com essa situação silenciosa e dolorosa, e ela parecia ser a única realidade que eu conhecia. Eu não sei o que fazer, Clara. Cada vez que tento falar com ele, tudo vira um conflito. Ele me desdenha, me ignora, e até me humilha na frente de pessoas como se fosse normal. Clara me olhou com uma expressão firme. Seu olhar estava cheio de compaixão, mas também de uma dura verdade. Não é normal, e você sabe disso. A única pessoa que pode mudar isso, agora, é você. Você tem a força para lutar pelo seu respeito. Lute por você mesma e pelo seu filho. Eu não sabia naquele momento, mas o que Clara estava me dizendo era muito mais do que uma simples conversa. Era um alerta para o que estava por vir, um convite para recuperar minha dignidade, minha voz. Aquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu olhei para Arthur, dormindo no berço, e percebi que ele não merecia crescer em um ambiente onde a indiferença e o desprezo eram a norma. E mais do que isso, eu não merecia viver dessa maneira. Eu sabia que a partir daquele momento, a minha vida começaria a mudar. Eu não poderia mais ser refém do silêncio. Não mais. Clara me ajudaria, mas o maior passo tinha que vir de mim. Naquela noite, quando Marcelo voltou para casa e se jogou novamente no sofá, eu olhei para ele, finalmente sentindo uma raiva fria que nunca havia sentido antes. Eu não era mais a mulher frágil que aceitava a humilhação em silêncio. Eu não sabia o que faria a seguir, mas sabia que seria diferente. Eu finalmente estava pronta para me confrontar com ele. A última coisa que eu ouvi antes de me retirar para o quarto foi ele rindo sozinho, achando que estava tudo sob controle, como sempre. Mas, dentro de mim, um plano começava a se formar, e o controle dele estava prestes a terminar. No dia seguinte à conversa com Clara, acordei antes mesmo de Arthur chorar. Sentei na cama com um caderno nas mãos e comecei a escrever. Escrevi tudo que eu vinha engolindo em silêncio. A dor, a solidão, as humilhações, o medo. Escrevi como se fosse uma carta para mim mesma, como um lembrete de que eu não estava louca, que tudo aquilo era real. E que eu precisava sair daquele ciclo. Passei aquele dia inteiro em movimento. Marquei um horário com uma advogada indicada pela própria Clara. Liguei para minha mãe e contei tudo. Pela primeira vez, não escondi nem amenizei os fatos. Disse com todas as letras. Ele disse na maternidade que eu devia ter perdido o bebê. Eu não posso mais viver com alguém assim. Minha mãe chorou do outro lado da linha e me pediu perdão por não ter percebido antes. Disse que a casa dela estava aberta para mim e para Arthur. Na noite seguinte, Marcelo chegou do trabalho e encontrou a sala diferente. Minhas coisas não estavam mais espalhadas, o berço tinha sido desmontado e a mala de Arthur estava no chão, pronta. Ele franziu o senho e, com desdém, perguntou: "Vai fugir? Vai dar showzinho agora?" Eu respirei fundo. Dessa vez, minha voz não tremeu. Não é show, é escolha. E você me ensinou, da pior forma possível, que ficar ao seu lado é escolher sofrer todos os dias. Ele riu, debochado, como sempre fazia. Você não vai conseguir viver sem mim. Você não é ninguém.
Foi nesse momento que a campainha tocou. Clara estava lá, como havíamos combinado, com o carro já ligado. Peguei Arthur nos braços e fui até a porta. Engraçado. Eu achei que não era ninguém. Mas olha só, hoje eu sou uma mulher que escolheu a si mesma. E isso é muito mais do que você jamais foi por mim. Saí sem olhar para trás. Fui morar com minha mãe, aos poucos, comecei a me reerguer. Marcelo tentou contato, claro. Mandou mensagens, inventou arrependimentos. Disse que tinha sido estresse, que estava confuso, que me amava, que sentia falta do filho. Mas era tarde. A enfermeira que ouviu o que ele disse na maternidade abriu um relatório interno sobre o caso. O hospital prestou assistência, e isso me ajudou muito no processo judicial. Um juiz determinou que ele só poderia ver Arthur em visitas monitoradas, até que passasse por acompanhamento psicológico. Nunca apareceu. E quanto a mim? Voltei a estudar. Fiz cursos online com Arthur dormindo no colo. 2 anos depois, entrei no curso de enfermagem, inspirada por Clara, que hoje é minha amiga de vida. Aprendi que ninguém tem o direito de nos diminuir no momento mais vulnerável da nossa existência. Que nenhuma mulher merece passar pelo puerpério sendo humilhada por quem deveria amá-la. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!